Bom dia! Vamos para mais uma aula de Química. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre o meio ambiente. Nessa primeira parte que a gente vai falar sobre o meio ambiente, a gente vai começar sobre a composição do ar. O nosso planeta é circundado por uma faixa de gases com cerca de 10.000 quilômetros de extensão. E a esta faixa damos o nome de atmosfera. A atmosfera terrestre é composta por 5 camadas, e cada uma dessas camadas tem extensão, temperaturas e funções distintas, tá? Seria o quê? Tem temperaturas, extensões e funções diferentes. Então, vamos começar pela troposfera. A troposfera é a camada inferior da atmosfera, que se estende da superfície da Terra até a base da estratosfera. É na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de chuva. Além disso, é a camada em que se concentra grande parte dos gases que compõem a atmosfera. Nos níveis mais baixos da troposfera, ocorrem os fenômenos de poluição atmosférica, especialmente os que são causados pela ação humana. Agora a gente vai falar um pouquinho da estratosfera. Uma exceção da poluição atmosférica em altitude elevada é a ação de certos poluentes sobre a camada de ozônio. Trata-se de uma camada acima da troposfera, responsável pela absorção da radiação solar ultravioleta do tipo B. Sua temperatura mínima é de menos 60 graus e máxima de 0 graus Celsius. Mesosfera é a parte inferior. É mais quente porque absorve o calor da estratosfera. É na mesosfera que os meteoros entram em combustão, formando o que a gente conhece como estrelas cadentes. Termosfera é a camada mais quente da atmosfera. Isso ocorre devido à absorção pelas poucas moléculas de gás existentes da radiação solar. Determinar uma temperatura média para esta região é pouco equivocada, pois, entre o dia e a noite, a temperatura do ar pode oscilar centenas de graus, em torno desse valor médio. Sua temperatura mínima é de 90 graus e a máxima é de 1.500 graus Celsius. Agora a gente tem a exosfera. O ar lá na exosfera é muito rarefeito, composto majoritariamente pelos gases hidrogênios e hélio. Muitos fenômenos que ocorrem nessa camada praticamente não são percebidos. É válido ressaltar que o limite entre as camadas da atmosfera depende dos fatores como as condições climáticas, troposfera e estratosfera, e atividade solar, termosfera. Desse modo, tanto a extensão quanto a temperatura não devem ser tomadas como os valores absolutos. Ar atmosférico. O ar é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbono e gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor d'água, cuja quantidade depende de alguns fatores, como clima, temperatura e o local. E esse vapor vai se apresentar na forma de neblina, nuvens e chuvas. Então, aqui embaixo, a gente tem um pouquinho do percentual que tem de cada gás. Então, na atmosfera, a gente tem 78,08% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio e 0,97% de outros gases, como argônio, metânio, xenônio, dióxido de carbono e assim por diante. O gás ozônio é a radiação ultravioleta. O gás ozônio vai ser produzido e destruído na atmosfera, mais especificadamente na estratosfera. Então, a gente tem aqui a formação. Então, a partir do gás oxigênio, a gente gera o gás ozônio mais calor. E a destruição também acontece lá. Então, a gente tem o gás ozônio se decompondo em gás oxigênio mais calor. No entanto, a presença de outras moléculas, como os compostos clorofluorcarbonetos, que eles são proibidos desde 87, podem destruir o gás ozônio presente na estratosfera. Então, isso vai atrapalhar o equilíbrio na atmosfera e deixa a gente mais exposto à radiação ultravioleta, que é a UVC e a UVB. Formação de chuva ácida. A chuva ácida ela vai ser produzida pelas reações de hidratação de óxidos ácidos na atmosfera, que formam os ácidos correspondentes.
Então, a seguir, a gente consegue observar as reações que transformam o enxofre, que pode ser encontrado, por exemplo, em combustíveis fósseis, em ácido sulfúrico, que é H2SO4. A água, que vai vir da evaporação dos rios, lagos e oceanos, ela vai possuir um pH neutro. pH neutro é aquele em torno de 7, tá? No entanto, na própria natureza, o vapor de água se combina com os gases que tem na atmosfera, como o dióxido de carbono, tornando a água da chuva ligeiramente ácida. Então, o pH ao invés de 7 vai ser em torno de 5,6. Agora vamos aos exercícios. Questão 3 sobre meio ambiente. Diversas teorias surgiram ao longo da história para explicar a formação de diferentes substâncias que conhecemos. Uma das mais famosas, que perdurou até o século XIX, foi a de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Formariam tudo o que a gente conhece. De acordo com a concepção atual, explica o que é o ar. Então, o ar é um complexo conjunto de gases que compõem a atmosfera, ou seja, uma mistura, nesse caso uma mistura homogênea, porque a gente não enxerga uma divisão. Isso difere fortemente da ideia de Aristóteles de que seria um elemento só. Questão 12. A respiração celular é um complexo processo metabólico que envolve uma série de reações químicas. Sobre esse processo, analise as seguintes afirmações. Primeira, a finalidade é converter gás oxigênio, O2, em gás carbônico, CO2, acidificando o sangue. 2. O processo global consome energia para que ocorra a quebra das ligações químicas. 3. A respiração celular envolve apenas substâncias gasosas, O2 e CO2. Está correto o que se afirma em... A primeira é falso, porque o objetivo do processo é produzir energia. Então, a finalidade, na verdade, não é de acidificar o sangue, sim produzir energia. 2. Também é falso, porque o processo global também produz energia, tá? E o 3 é falso, porque além do gás oxigênio, a gente tem a glicose como reagente. Então, tem a glicose com gás oxigênio. E ao lado do produto, a gente, além do gás carbônico, vai ter a água. Logo, a resposta seria a letra E. Nenhuma das afirmativas está correta. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.